Bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, juvenis. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, mais uma vez com a responsabilidade de estar ministrando esta aula. Nós estamos na lição de número 9. A lição tem como título O que é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que essa aula venha a ser proveitosa e que Deus venha falar aos nossos corações. Quero te pedir que neste momento você já esteja com a sua revista em mãos, com a sua Bíblia. Aqui já está a minha Bíblia. E quero dar também as boas-vindas a você que não faz parte da nossa turma, mas que está nos acompanhando. Fique à vontade para estar dialogando conosco, se envolvendo na aula, compartilhando conhecimento ao longo dessa lição. Nós temos o chat, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente estar dando início à nossa aula nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem, ó Pai, direcionado as nossas vidas. Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua boa mão tem nos sustentado em tudo, ó Pai. Que o Senhor venha guiar, Senhor, esta aula nesta manhã de domingo. Que, ó Pai, tudo, Senhor, venha a ser feito para a honra e glória, Senhor, do Teu santo e poderoso nome. Fala, Senhor, com os Teus filhos, fala comigo por intermédio, ó Pai, da Tua palavra. Assim, ó Pai, eu oro a Ti, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Meus queridos, como é de costume, nós iremos iniciar a nossa lição fazendo a leitura do texto áureo. O texto áureo dessa lição de número 9, que tem como título O que é o reino de Deus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Eu peço que, por favor, você me acompanhe na leitura desse texto áureo. Nós vamos fazer a leitura duas vezes. Não importa onde você esteja neste momento, dentro do seu quarto, na rua, no seu local de trabalho, aí no momento de folga, ou em qualquer outro ambiente, que você venha ler comigo e fazer essa leitura neste momento. Marcos capítulo 1, verso 15, diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, leia comigo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus queridos, como já é de costume, os irmãos já sabem, nós temos pelo menos 3 objetivos que nós iremos trabalhar no decorrer desta lição. E eu quero pontuar esses objetivos aqui com você nesta manhã. O nosso primeiro objetivo é conceituar o reino de Deus. Primeiro objetivo, conceituar o reino de Deus. O autor ele utiliza essa palavra conceituar, não é uma palavra muito utilizada, por assim dizer, mas através da pesquisa que eu fiz em cima desta lição, o termo conceituar ele é um termo bem amplo, mas nós podemos dizer aqui que o escritor, ao utilizar essa palavra, ele estava falando de desenvolver o conceito, a definição do reino de Deus. Então, o nosso primeiro objetivo é o quê? É desenvolver o conceito do reino de Deus, trazendo as aplicações bíblicas para os nossos dias, para os dias atuais. Amém? Segundo objetivo, relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo.
Aqui nós temos aqui uma utilização do verbo relacionar, um verbo transitivo direto, que aqui tem o objetivo de quê? O que o escritor está querendo dizer com relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo? O objetivo dessa palavra é trazer uma conexão ao reino de Deus e à pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso segundo objetivo é mostrar que há uma conexão entre o reino de Deus e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós devemos ter em mente, e nós podemos observar este objetivo, esta afirmação, em algumas passagens bíblicas, onde o reino de Deus é relacionado à pessoa de nosso Senhor Jesus. Por exemplo, em algumas passagens, nós vamos ver o mestre dizendo que o reino de Deus está próximo. Ele diz, é chegado a vós o reino de Deus, como está em Lucas capítulo 10, verso 9. Em outras passagens, por exemplo, no Evangelho de Lucas capítulo 17, verso 21, ele também diz, porque eis que o reino de Deus está entre vós, fazendo referência à sua pessoa. Então, quando analisamos a Bíblia Sagrada, nós podemos observar essa relação, essa conexão entre o reino de Deus e a pessoa de Jesus. Terceiro e último objetivo, e não menos importante, é destacar a acessibilidade do reino de Deus a todos. Um objetivo muito importante é destacar essa acessibilidade. Nosso terceiro objetivo é o quê? Esse destacar é mostrar, é realçar que o reino de Deus é acessível a todos. Então, esse é o nosso terceiro e último objetivo, realçar, mostrar que o reino de Deus ele é acessível a todos e que não há exclusividade no que diz respeito à acessibilidade do reino de Deus. Glória a Deus, aleluias. Espero que os irmãos tenham memorizado, tenham gravado neste momento. E vamos à leitura bíblica em classe, como também é de costume. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 12, verso 22 ao 28. Você que não tem a revista pode acompanhar na Bíblia. Mateus capítulo 12, verso 22 ao 28. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, neste momento, nós vamos estar fazendo a leitura dos tópicos, como assim nós fazemos. E eu quero te pedir que neste momento você acompanhe comigo. Leia, participe. Eu vou pedir para você estar grifando, marcando na sua revista alguns pontos importantes para depois você estar recordando, estar analisando, estar estudando em seu particular. E que neste momento, se você também tiver uma caneta, vai ser de muita serventia. Amém? Nós estaremos fazendo a leitura tanto da introdução quanto do primeiro tópico, que tem como título o que é o reino de Deus. Então, assim, como esses dois tópicos
têm uma certa harmonia entre si, tanto a introdução quanto o primeiro tópico. Eu quero que você faça a leitura neste momento comigo. Introdução. Vamos lá. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca do reino de Deus. Mas e você? Sabe o que é este reino? Como é constituído? E de que forma interfere na vida das pessoas? Marque esse ponto aqui neste momento agora. As pessoas que aceitavam viver nessa dimensão tinham suas vidas totalmente impactadas, e não é diferente nos dias de hoje. Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, vivemos sobre uma nova ótica e experimentamos em nosso cotidiano a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, como está em Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos à leitura do primeiro tópico. O que é o reino de Deus? Citado mais de 100 vezes no Novo Testamento, o reino de Deus foi intensamente anunciado por Jesus Cristo ao longo de seu ministério terreno. Foram 3 anos anunciando um reino que abrangia o universo espiritual e promovia nos seus cidadãos um sentido totalmente inspirado no amor de Deus. Quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. É um domínio que não se restringe apenas a um tempo, mas sim abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Este reino é dinâmico e está sendo manifestado progressivamente até que chegue à sua plenitude com a segunda volta de Cristo, quando então viveremos para sempre na presença de Deus. Esse reino é a demonstração do poder divino em atividade constante. O exercício do domínio espiritual do Senhor se dá na terra e também nas vidas daqueles que nela habitam. Não se trata de um regime político e nem visa questões materiais, mas sim abrange o universo espiritual. Os que se permitem viver sobre esse domínio gozam de paz, alegria e certeza de uma vida eterna ao lado de Cristo. Muito grave esse ponto agora na sua revista. Muito diferente de como muitos imaginam, o reino não envolve construções materiais, disputas territoriais ou ainda disputas humanas por poder terreno. Esse reino é definido pela justiça, paz, alegria no Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 14, verso 17. Meus queridos juvenis, nós podemos analisar alguns pontos aqui dentro do que nós acabamos de ler. Vamos lá, o primeiro ponto que nós aprendemos, que o reino de Deus ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Nós podemos ver a importância deste assunto para as nossas vidas. Outro detalhe muito importante que o escritor aqui destaca é que o reino de Deus ele foi intensamente anunciado pelo nosso Senhor Jesus no decorrer do seu ministério terreno. Outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção para você é no ponto que eu pedi para você grifar, que o escritor fala o seguinte: quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. E é um domínio que não se restringe apenas a um tempo, mas sim abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Esse reino é dinâmico e está sendo manifestado progressivamente, ou seja, aos poucos, até que chegue à sua plenitude com a segunda volta de Cristo, quando então viveremos para sempre na presença de Deus. Assim, algo que eu quero destacar, até para não trazer uma confusão aqui ou uma dupla interpretação, quando o escritor diz o seguinte, quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo a um domínio
pleno do Senhor, soberano sobre todas as coisas existentes. Ele fala que quando nós estamos falando deste reino, nós estamos falando de um domínio onde Cristo estará governando de maneira plena, né? E depois ele vai falar que esse reino ele é progressivo, ou seja, ele está querendo dizer que ele ainda não está completo. E isso pode trazer uma dupla interpretação, a fim de que nós talvez pensamos o seguinte: poxa, se é um domínio onde Cristo vai reinar soberano, e esse domínio, e esse momento ainda não aconteceu, está acontecendo de maneira progressiva, então neste momento Cristo não está reinando de maneira soberana. E não é isso que o escritor está querendo dizer aqui. Eu quero chamar sua atenção para esse ponto, porque pode gerar essa dupla interpretação. Mas o que o escritor está querendo dizer aqui? Quando ele está falando de um domínio pleno, ele está falando de um momento onde todas as coisas, onde todas as obras estarão concluídas, onde todas as profecias, onde a palavra de Deus estará concluída, estará sendo consumada por completo. E quando ele trabalha a questão de progressivamente, ele fala, ó, esse reino ele é dinâmico, está sendo manifestado progressivamente até a chegada, até que chegue a sua plenitude com a segunda volta de Cristo. Ele está tratando tanto das profecias, da aliança, das promessas que Cristo fez ao seu povo, mas também ele está trabalhando a questão de o reino sendo manifestado em nós de maneira progressiva, de um crescimento espiritual na vida dos filhos de Deus. Tá? Então eu quero chamar a sua atenção para este ponto, para nós não termos essa dupla interpretação. E agora que nós entendemos com mais clareza e vemos também que o reino de Deus está sendo desenvolvido progressivamente na vida dos filhos de Deus, veja, nós observamos isso. Ao analisarmos, por exemplo, a introdução, nós aprendemos o quê? Lá no começo, antes, na verdade, da introdução, que há uma conexão direta entre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós analisamos também a introdução, nós aprendemos que o reino de Deus já nos é manifesto a partir do momento que nós nos arrependemos e temos nossas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. É por isso que o escritor fala de um reino progressivo, que está sendo trabalhado em nossas vidas, em um crescimento espiritual em nós, e também nos cumprimentos da palavra de Deus. Então, meus queridos, nós somos chamados para ser filhos de Deus. E nós estamos gozando de alguns benefícios do reino de Deus neste presente momento, que é o que nós lemos na nossa introdução. Olha o que diz. As pessoas que aceitam viver nessa dimensão tinham suas vidas totalmente impactadas. E não é diferente em nossos dias. Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, vivemos sobre uma nova ótica. Experimentamos em nós o cotidiano, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, neste momento, nós estamos vivendo alguns benefícios do reino de Deus em nossas vidas. Nós que nos arrependemos, que temos Cristo em nós, que podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós já gozamos parcialmente de paz em um mundo onde só existe guerra. Nós já gozamos de alegria em um mundo
onde só se fala em catástrofe, em destruição. Então, o reino de Deus ele já está sendo trabalhado em nós já estamos vivendo, mesmo que de maneira parcial, mas em Cristo, o reino de Deus em nossas vidas. E haverá um dia em que nós viveremos na plenitude de seu reino. No dia em que o nosso Senhor, Jesus Cristo, vier buscar a sua igreja amada, no dia que o Senhor limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, no dia que o Senhor buscar a sua igreja, aí sim nós viveremos a plenitude de seu reino. Aí sim nós vamos desfrutar da plenitude do seu reino por completo, já estabelecido para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, Jesus Cristo e o reino de Deus. Leia comigo. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como algo já real e acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem de salvação que agora era pregada. Vejamos a seguir algumas considerações com relação a Jesus e o reino de Deus. Jesus é a manifestação, a manifestação do reino. Nas palavras de Cristo, ficou clara a sua própria centralidade nesse reino, como está em João, capítulo 18, verso 36. Desempenhando as funções de governante fiel e justo, onde estivesse o rei Jesus, ali também estaria o seu reino. Jesus proclamou o reino. O próprio mestre declarou que sua missão era proclamar as boas novas do reino de Deus. E ao apresentar as pessoas, convidando-as a participarem dele, Jesus fez chegar o reino, afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou tal fato em obras, como está em Lucas capítulo 11, verso 20. Além disso, enviou muitos discípulos para anunciarem o reino a todos os que encontrassem. Com a grande comissão, a propagação da mensagem tomou dimensões incalculáveis. Jesus é o Senhor do reino, também no tempo futuro. Cristo tornará triunfante da sua segunda vinda e finalmente colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Será a consumação da conquista que começou em seu ministério terreno. Enfim, podemos perceber em Jesus um papel-chave no reino de Deus. Ele é o reino, o proclama, implanta e é seu Senhor no tempo presente e no tempo futuro, meus amados. Aqui nós esbarramos com o segundo objetivo: relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver, meus queridos, a centralidade de Cristo no reino de Deus, como o escritor destaca muito bem. Como nós falamos agora no começo da lição, Cristo é a expressão exata de seu reino. Sem Cristo, o reino de Deus não tem propósito, não tem significado. Juvenis, meus queridos, Cristo é quem me proporciona, é quem te proporciona viver e participar desse reino tão maravilhoso, tão glorioso, tão precioso para nós. Nós devemos entender
essas palavras e viver de tal modo como as Sagradas Escrituras nos pede. E entender que Ele se entregou para que eu e você pudéssemos viver em seu reino pleno. Para que o seu reino fosse vivido por nós, por mim, por você. Para que nós pudéssemos experimentar toda a plenitude, toda a graça, toda a maravilha do seu maravilhoso reino. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento eu tenho um alerta para mim e para você. No meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas provações, eu quero te dizer, não troque esse reino celeste, espiritual, pelo reino terreno e carnal. O mundo, no primeiro momento, nos parece ser prazeroso aos nossos olhos, nos parece ser muito gostoso, muito atrativo, mas no final é tristeza e agonia. Eu quero chamar a sua atenção neste momento. Eu quero aproveitar e fazer uma aplicação um pouco até da minha vida. Porque eu lembro que aos meus 16 anos de idade, meu pai na cama, né, já prestes de partir para Deus, e alguns meses atrás, algumas semanas, eu lembro que era pouco tempo atrás, ele ainda falando, ele falou comigo o seguinte, falou: meu filho, não troque Cristo por nada. E me faça uma promessa neste momento, que você não vai deixar Jesus por nada, que você não vai se desviar dos caminhos do Senhor. E naquele momento eu disse: não, meu pai, eu vou permanecer, eu vou ficar firme. Pouco tempo depois, a doença se agravou, e eu estava naquele momento, aos 16 anos de idade, meu pai sobre a cama, já partindo, num domingo à noite, ele deu um suspiro, respirou, partiu. Dali em diante, o meu crescimento espiritual não foi muito bom, por assim dizer. Tive uma juventude de altos e baixos. E aos meus 20 e poucos anos, eu quebrei a promessa que eu tinha feito a meu pai, há anos atrás, que eu não ia deixar Jesus por nada, que eu não ia me desviar. Mas o mundo foi mais atrativo naquele momento para mim. E eu vacilei. E eu me desviei dos caminhos do Senhor. E pela graça de Deus, Deus me resgatou. Me buscou. E eu tive a oportunidade, por misericórdia e graça, de voltar para os caminhos do Senhor. E eu posso te afirmar que um dia, um ano, 20 anos fora dos caminhos do Senhor não vale a pena. Não tem coisa melhor do que viver para Cristo, do que fazer parte do reino de Deus, do que viver ainda que parcialmente, por assim dizer, dos benefícios de ser chamado filho de Deus, de estar na presença do Senhor, de gozar de paz, de alegria, de deitar a cabeça no seu travesseiro, descansado, sabendo que o Senhor
está com as suas mãos estendidas, guiando todas as coisas, governando todas as coisas com o seu braço forte, soberano, justo, que Ele peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, meus queridos. Então, voltando ao que eu estava falando aqui agora, não largue o reino celeste de Cristo, não jogue no lixo o que é espiritual, para ter aquilo que é terreno e carnal, passageiro, que não te acrescentará nada, pelo contrário, te acrescentará dor, agonia. Porque você curte, aproveita, sacia a sua carne, mas no final da noite é incerteza, é tristeza, é solidão, é medo da morte, é falta de paz. E tudo isso você só terá em Cristo Jesus. Você que me ouve, juvenil, jovem, homem, mulher, você só terá essa paz, essa alegria, quando você se entregar a Cristo de verdade. Quando Ele fizer morada e você viver o reino dEle em sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Terceiro tópico, meus queridos, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque no ministério de Jesus. Em todos os momentos, ele sempre fazia referência às verdades implícitas nessa mensagem, buscando a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino, da redenção da humanidade. O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem de salvação. Ao amarmos e guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, permitimos que Ele faça morada em nós. Até hoje, o reino de Deus não é compreendido por muitas pessoas. Eles julgam que o reino assemelha-se às realidades vividas aqui neste mundo, onde o que fala mais alto é o desejo pelo poder, pelas riquezas e pela fama. Mas não é assim. O reino de Deus não é visível, nem é dividido, não é deste mundo, e nem é reduzido a simples palavras, meus queridos. O reino é envolto em um mistério para os que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Um espaço de igualdade plena e justiça entre as pessoas. E que tem uma dimensão presente e outra dimensão futura. Uma dimensão presente e outra futura. Por favor, grife esse ponto agora que nós estaremos lendo. É tempo de anunciarmos a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas. Em um mundo como o nosso, onde tantos sofrem por causa das injustiças, do individualismo e de tantos outros males, a nossa voz precisa ser ouvida e a pregação viva precisa ser anunciada a todos. É chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados juvenis, aqui nós aprendemos nesse terceiro tópico que Cristo, em seu ministério terreno, falou muito sobre o reino de Deus. E como nós vimos lá atrás, o reino de Deus é uma demonstração do poder de Deus em uma ação
no coração daqueles que aceitam a mensagem de salvação. Como nós podemos observar, tanto na introdução como nos tópicos seguintes. E eu quero, neste momento, em cima deste tópico que nós acabamos de ler, chamando a sua atenção, principalmente para esse ponto que nós grifamos. Glória a Deus, meus irmãos, porque nossas vidas foram alcançadas pela mensagem do reino de Deus. E hoje nós vivemos isso em nós, para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo nos proporcionou isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta, mas o que nós estamos fazendo para que esse reino avance? Olha o que o escritor escreve aqui: é tempo de anunciarmos a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas em um mundo como o nosso, onde tantos sofrem por causa das injustiças, do individualismo e de tantos outros males. A nossa voz precisa ser ouvida e a pregação viva precisa ser anunciada a todos. É chegado o reino de Deus. Como disse o escritor, é tempo de anunciarmos a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas, sem exceção. Não guardar esse tesouro para nós, mas mostrar que o reino de Deus é acessível a todos e a todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos de fato fazendo? Será que nós estamos anunciando o reino de Deus a todos? Será que nós estamos permitindo que as outras pessoas escutem a respeito do reino de Deus? Será que estamos anunciando o reino de Deus na nossa escola, no nosso trabalho, no meio dos nossos parentes? No meio dos nossos amigos? Será que temos nos dedicado aos evangelismos? Algo que eu estava conversando nessa terça-feira passada com um amigo meu no meu local de trabalho. Eu disse o seguinte: cresceu muito no nosso país aquela visão do jovem revolucionário, o jovem que se posiciona, o jovem que tem interesse pela política, que corre atrás dos seus direitos, que quer brigar pela nação, que quer um país melhor, que quer fazer os seus direitos valer. O jovem que vai à rua, que se manifesta. Mas sabe o que eu vejo? As pessoas, elas têm essa disposição para se tornar revolucionárias naquilo que é circular, em falar de política, em falar de economia, em falar das coisas que não vão acrescentar a elas em nada no futuro, e principalmente na sua vida espiritual. Mas quando vem para o campo espiritual, para o campo do evangelismo, do campo missionário, do buscar almas, do apresentar a Cristo, do apresentar o reino de Deus, elas falham. Os jovens não têm as mesmas disposições, não têm a mesma alegria, não têm a mesma garra, não têm o mesmo amor. Tem mais disposição, briga por político, briga pelo homem, mas não briga pela verdade do Evangelho. E essa é a verdade, é o que nós estamos vivendo. E eu quero te chamar a atenção a neste momento brigar pela palavra de Deus,
a ser revolucionário na obra do Senhor, anunciando o reino de Deus a todas as pessoas, começando ao seu amigo mais próximo, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na faculdade, a motivar aqueles que estão à sua volta, dentro da igreja, mostrar para o mundo que esse reino de fato é precioso, é maravilhoso para nós. Porque a maneira como nós vivemos e demonstramos esse reino nos dias atuais nos mostra que isso não tem serventia, infelizmente. Infelizmente, nós damos mais valores às coisas seculares do que à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos impulsionar, meus queridos. Que venha te impulsionar neste momento. Como eu venho falar, nós somos jovens, nós temos força. E Deus quer o melhor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto tópico. O reino de Deus é para mim e para você. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Basta aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito. Aqueles que vivem o reino têm o privilégio de possuírem uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É tempo de celebrarmos a nossa salvação e dar liberdade ao agir de Deus em nossas vidas. Mas será que conseguiremos celebrar a nossa vida sem anunciar todas as pessoas? Será que conseguiremos celebrar a nova vida sem anunciá-la a todas as pessoas que pudermos? Vamos compartilhar o reino com a nossa família, amigos, colegas e todas as pessoas que conseguirmos, mesmo que seja desconhecida. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e passa a viver o reino de Deus, ela começa a apresentar um modo de vida totalmente diferente de como era antes. Agora o seu olhar é inspirado pelo exemplo do Mestre amado. Somos reconhecidos por promovermos paz, harmonia, alegria, amor entre as pessoas, quando de fato nós vivemos o reino de Deus. Grife esse ponto agora, mas o que é preciso para viver o reino de Deus em nossas vidas? E ele diz: humildade, obediência, arrependimento, conversão, justiça, esforço, renúncia. A lista parece ser grande, mas é muito simples. Apenas se permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e você verá como a sua vida será transformada. Em outro tempo vivíamos sob o domínio do pecado e tínhamos posturas que não agradavam a Deus, que nos impedia de fazer parte do reino. Entre essas práticas podemos citar a carnalidade, a desobediência, a descrença, porém eis que tudo se fez novo. Nós que aceitamos a salvação em Cristo Jesus, precisamos buscar incessantemente o reino de Deus e viver todas as dimensões que Ele nos proporciona. Somos em Cristo novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que o escritor destaca que ele fala, mas o que é preciso para vivermos o reino de Deus em nossas vidas? Ele diz, olha, humildade, obediência, arrependimento, conversão, justiça, esforço, renúncia. E ele fala, a lista é muito grande. Com as nossas próprias forças, com a nossa autossuficiência, nós não conseguiremos viver o reino de Deus em nossas vidas. Nós só viveremos o reino de Deus a partir do momento que nós nos entregarmos de fato a Cristo Jesus e Ele fazer morada em nós, porque Ele é a expressão exata de seu reino e Ele nos proporciona viver os privilégios dos filhos de Deus, daqueles que estão inseridos em seu reino. Ter uma vida de paz, alegria, justiça, humildade, obediência.
somente em Cristo Jesus nós conseguiremos tais coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é tudo, meus queridos. Ele é a centralidade em tudo que nós vivemos. Cristo, ele é o eixo pelo qual todas as coisas estão direcionadas, estão sustentadas. E nós só vamos perseverar, nós só vamos permanecer, nós só vamos desfrutar do seu reino pleno a partir do momento que nós nos entregarmos de fato a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós estamos terminando esta lição. Eu quero fazer um pedido a você, tanto você juvenil como você que nos acompanha, que você venha, não se sinta constrangido, mas que você venha participar conosco. Estaremos tendo esse momento agora de oferta. Nós temos aqui o número da nossa conta, do nosso banco, PicPay. Fique à vontade para você ofertar, dizimar para a obra do Senhor, para a manutenção do templo, da casa de Deus. Amém, meus queridos? Que essa aula venha falar profundamente aos vossos corações. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Te damos graças pela tua palavra, que ela venha falar, Senhor, poderosamente, Senhor, no decorrer desta manhã em nossos corações. Assim eu te dou graça em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém.